Olá, sejam bem-vindos. Eu estava meio sumida, mas voltei. Voltei com uma receita bem legal. Hoje eu vou ensinar para vocês um pão saborizado e eu vou estar saborizando com alho, cheiro verde, queijo parmesão e calabresa. E vamos ao modo de preparo. E vamos começar acrescentando o fermento biológico seco aqui no bowl. Eu poderia fazer uma esponja, mas eu vou optar pelo método direto. Vou acrescentar também o açúcar. Vou dar uma misturadinha. E agora eu vou acrescentar todo o leite da receita. Eu vou fazer isso porque eu sei que a minha farinha de trigo aguenta. Se caso vocês não conhecerem muito bem a farinha de trigo, vocês coloquem um pouquinho aqui e reserve o restante para ir colocando aos poucos. Vou adicionar aqui também o ovo. Vou dar mais uma misturadinha. E ali no bol da batedeira, eu já estou com a minha farinha de trigo. Vou adicionar o sal aqui na farinha de trigo. Vou dar uma misturadinha também. A minha manteiga eu vou reservar. Aqui na farinha de trigo eu vou fazer uma cavidade, vou fazer um buraco bem no centro. E esse líquido eu vou começar colocando aqui nesse buraco. Eu vou colocando o líquido e vou misturando apenas aqui no centro. Depois eu posso colocar o restante e misturar tudo. Esse pão dá para vocês fazerem também manual, mas na batedeira é bem mais prático. Então aqui eu usei todo o meu leite. Vou começar aqui batendo na batedeira em velocidade baixa, apenas para misturar. Depois que já está assim tudo homogêneo, olha, se a batedeira ficar com dificuldade na hora de bater, na hora de misturar, é só vocês usarem uma espátula para ajudar. Eu vou voltar a bater. E depois que tiver tudo bem incorporado, eu vou começar acrescentando a minha manteiga. A manteiga deve estar em ponto pomada. E eu vou colocando um pouco, vou deixando agregar. Depois que agregar, eu coloco mais. E ainda continuo batendo em velocidade baixa. Depois que eu colocar toda a manteiga e já tiver tudo bem incorporado, aí sim eu aumento a velocidade da batedeira para velocidade alta e vou bater até atingir o ponto de véu. E aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu acabei acelerando um pouco. E uma dica aqui para saber quando ela já está quase atingindo o ponto de véu, ela começa a juntar a massa toda aqui no gancho e começa a limpar também todas as paredes da batedeira. Aqui eu vou estar verificando, então eu coloquei um pouquinho de óleo nas mãos, vou pegar um pedacinho da massa e vou fazer uma bolinha. Depois eu vou começar a abrir essa bolinha, esticando, até eu notar que essa massa está bem lisa e meio transparente. Esse é o ponto de véu. Agora eu vou fazer uma bola com essa massa, ou seja, vou bolear, vou cobrir e vou deixar descansar até dobrar de tamanho.
Aqui ela já dobrou de tamanho. Eu vou pesar essa massa e vou dividir em duas porções, vai me render 2 pães. Então eu pesei a massa. E vou começar abrindo aqui com um rolo. Veja que essa massa é tão boa que eu não precisei nem colocar nem farinha de trigo e nem óleo aqui na bancada. Mas se houver necessidade, pode colocar ou farinha de trigo ou óleo. Eu vou abrir essa massa no formato retangular. E depois que eu abrir a massa, eu vou começar colocando aqui os meus recheios. Tô começando pelo queijo parmesão. Agora eu vou colocar a calabresa. Vou colocar cheiro verde. Mas aqui vocês podem mudar o recheio também. A quantidade aqui é a gosto, porém vocês têm que respeitar ali as bordas, deixar um espaçozinho na borda para facilitar na hora de fechar. E agora é só enrolar igual um rocambole. E eu vou estar fazendo de 2 formatos. Esse primeiro aqui eu vou fazer em uma forma de pão de forma. E ela já está ali untada com um pouquinho de óleo, mas é bem pouquinho. E olha só, depois que eu enrolei todo o pãozinho, eu venho selando bem assim, dando umas apertadinhas. E aqui o meu pão ficou maior do que a minha forma, então eu dei uma achatadinha e ainda tô vendo que tá grande, achatei mais um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui na forma, vou acomodar bem direitinho, vou cobrir e vou deixar descansar até dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, eu vou pincelar uma gema com um pouquinho de água e depois vou fazer uns cortes. Aqui eu não cortei muito profundo, vocês vão ver que quase não mostrou. Poderia ter sido um pouquinho mais profundo. E olha só, ele ficou desse jeito. Eu levei ao forno para aquecido a 180 graus, até ele ficar assim douradinho. E esse outro pão eu fiz diferente. O processo foi o mesmo, coloquei o recheio, enrolei, deixei dobrar de tamanho, pincelei uma gema com um pouquinho de água. E agora eu estou fazendo o corte. E dessa vez eu estou fazendo o corte mais profundo, porque a intenção aqui é que mostre o recheio, um pouco do recheio, para ficar bem bonito. Levei também ao forno para aquecido a 180 graus e assei até ele ficar assim douradinho. E olha só que coisa mais linda. Esse pão fica gostoso demais. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like para ajudar o canal. Se não é inscrito, inscreva-se, compartilhe. Tchau e até o próximo vídeo.